Oi, Karen, boa noite. Laís, boa noite, pessoal. Bem-vindos. Bem-vindos hoje à Raiva. Boa noite, Verusca. Maria da Graça, Mônica. Camila, saudades, bem-vinda, bem-vinda. Cinnamon. Bom, bem-vinda, Joana. Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando, né? É só o que a gente fala nesse momento, porque Carol, boa noite, é uma preocupação, né? Uma preocupação, vamos passar aí. Ju, querida, Ju Antunes, tudo bem? Vamos passar uns meses aí, mais sérios, eu acredito, porque está abrindo tudo, né? Pelo menos aqui no Rio. Suzana, querida, boa noite. Aqui no Rio tá abrindo. Ana Paula, boa noite. Aí a gente sabe que a gente está com Netuno retrógrado durante 5 meses. Então a gente sabe que é um período grande de contaminação, né? Então vamos, eu acho que nada, Patrícia, boa noite, Cláudia, querida, boa noite, Tati Brito, nada, Andréia, nada melhor, Kátia Donassan, nada melhor, gente, da gente cuidar das nossas emoções, porque eu acho que agora a gente precisa fazer uma fronteira. Não deixar com que a gente seja invadida por nada, né? Por nada. Então, cuidar melhor das nossas emoções para que a gente não seja tão invadido como esse período que está aparecendo, que vai acontecer aí com esse Netuno retrógrado, né? A gente sabe que outros países que abriram já estão, de alguma maneira, vendo uma contaminação maior. Então, pessoal, eu considero que a imunidade está muito ligada. Oi, Leninha Caldas, boa noite. Muito ligada à nossa proteção, à proteção às nossas emoções. Lucure, boa noite. Boa noite, pessoal. Dani Chainho, boa noite. Sejam bem-vindos. Meire Aguilar, boa noite. Boa noite, pessoal. Então, vamos cuidar melhor da nossa raiva, mas a gente não cuida de nada sem consciência. Eu não acredito que a gente possa lidar com as nossas emoções sem saber o que está acontecendo mais profundamente com a gente. Então, não tem milagre, gente. Tem que, Pamela, boa noite, querida, quanto tempo. A gente tem realmente que olhar para dentro, para as nossas emoções. E a raiva é a que mais nos adoece, é a raiva que mais nos fragiliza. Ela muda as relações, ela transforma a nossa vida. O pessoal quer cuidar, Lúcia Couto, boa noite. O pessoal quer cuidar da autoestima, mas ninguém chega no consultório e diz assim: eu preciso olhar minha raiva, porque minha autoestima pode ser muito ruim, porque eu sou muito raivosa, mesmo que eu não exploda. Ninguém diz assim: eu devo ter baixa autoestima, porque eu tenho uma culpa inconsciente muito grande. Não dizem mesmo, gente, porque a consciência, o nosso ego luta contra essa consciência. Então é esse o trabalho de Jung, é esse o trabalho da sombra, é conhecer aquilo que está guardado. Então, nada melhor, de novo, sincronicamente, com esse Netuno estacionado e andando para trás durante 5 meses, do que a gente cuidar das nossas emoções, para que a gente se fortaleça mais, para que a gente proteja as nossas fronteiras, não deixe nada entrar, principalmente esse vírus tão cruel como ele se apresentou aí para a nossa história. Bom, gente, então vamos falar da raiva. A raiva é uma emoção. Como emoção, ela é super... vai ficar gravada assim, Milena, vai ficar gravada a live. Como emoção, ela é super natural, tá? Não tem problema, não há problema sentir uma emoção. Ela é automática,
né? Ela vem, ela aparece, o medo e a raiva aparecem. Você não precisa chamá-los, nem precisa dizer, eu acho que agora eu vou sentir um pouco de raiva. Não, eles aparecem, eles fazem parte da nossa história. É uma duplinha que anda junta, a culpa chega depois, né? Então, é muito importante que a gente conheça mais sobre a nossa raiva inconsciente, porque ela é a emoção que mais nos adoece, ela está presente em quase todos os nossos quadros de sintomas psicossomáticos. Quando ela se junta com a culpa, a gente tem quadros muito mais graves, a gente chama daqueles quadros mórbidos de saúde, doenças autoimunes. Então a gente, Ellen, boa noite, a gente realmente precisa cuidar melhor da raiva, a princípio. Eu não acho que tem nada demais em sentir a raiva, não em explodir de raiva. Eu acho que a gente precisa sentir a raiva, mas nós não fomos ensinados a senti-la, porque ela ela é uma emoção condenada pela sociedade. Ela é uma emoção que não é aceita. Cris Capdeville, boa noite. Ela não é aceita pela sociedade. Então, ela precisa ser reprimida. Afinal de contas, contaram pra gente que se a gente explodisse, Michele, boa noite, explodisse muito, nós não seríamos bons, não iriam gostar da gente. Então, a gente pegou essa emoção, guardou, para que a gente pudesse ser aceito naquele ambiente familiar de origem, para que pudessem gostar da gente. A raiva é uma emoção masculina, sim. Ela surgiu com o patriarcado, com as disputas, com as guerras, com as conquistas. Nada de errado nisso. O problema, Lívia, boa noite, chegou. O problema é lidar com ela. O problema é não reprimi-la a ponto de ter que projetá-la o tempo todo naquela história que todos nós sabemos. Eu rodo a baiana, eu fico louco de raiva, eu tenho um ataque de fúria. Isso é raiva projetada do excesso de raiva que a gente tem na sacola. Então é muito importante que a gente conheça esse excesso de raiva projetado. Então, gente, a raiva, ela é condenada, mas acontece que ela é uma proteção. Ela nos avisa que alguém invadiu o nosso espaço psíquico. Ela nos alerta de um perigo. Olha, tem alguma coisa aí te amolando, tem alguma coisa aí que entrou nesse teu eu que você não aceita, que você não quer, que você não gosta. Então ela é uma proteção e ela é uma força vital, tá? Quanto mais a gente reprime a raiva, mais sem vitalidade, desanimados e insatisfeitos podemos ir nos tornando ao longo do tempo. Chega na metade da vida, a gente chega com aquele quadro crônico de insatisfação, sabe aquela sinfonia inacabada? Nada está bom, mas de verdade não tem nada que não esteja tão bom, mas está faltando muito da sua força vital. A raiva é ação, gente. A raiva, Ju, bem-vinda. A raiva é ação. A raiva é vitalidade. A raiva é força. Ela não pode estar guardada, reprimida. Agora há pouco, antes da gente começar a nossa live, eu recebi uma mensagem no direct me perguntando assim, Rô, qual é a causa da raiva? Eu não consigo identificar a causa. A gente precisa saber que a raiva alguém me frustrou. Eu não aceitei ser frustrado. Eu não queria que aquela situação tivesse acontecido. Eu não queria que aquela pessoa tivesse aquele comportamento. Eu me sinto impotente quando eu sou frustrado. Essas são as causas da raiva. Ela nos dá uma sensação de impotência, de frustração, de não saber lidar,
de tirarem o nosso controle absurda. Da onde vem isso, gente? A raiva, como eu falei, ela é companheira do medo, mas o medo chega primeiro na nossa vida. Quando a gente chega aqui, nasce, a gente vem todo felizinho, achando que vamos dar um show. Não damos esse show, nenhum de nós, tá, gente? Nenhum de nós dá esse show. Então a gente imediatamente chora de raiva, ali mesmo, no nascimento. Esse medo também acontece no parto natural, eu já falei isso, mas a gente sente imediatamente aquele medo, a gente sente raiva. A raiva é uma proteção, como eu disse. Quando a gente chora, a gente está convocando o nosso guerreiro Marte, o regente de Áries do nosso mapa astral. Então ela tem que ser usada como proteção, não como autodestruição. Aí tem raiva guardada, aí tem raiva inconsciente, aí tem raiva que eu não sei lidar. Então, gente, causas da raiva: não quero ser frustrado, não queria que aquilo tivesse acontecido, não queria que você se comportasse do jeito que você se comportou, eu quero controlar você. Estou falando de quem? De uma criança birrenta, malcriada, que não quer de jeito nenhum ser contrariada. Os muito reativos, gente, o excesso, a sombra, ela mostra pra gente, ela dá as carinhas dela lá no excesso. O excesso de raiva, ele indica que eu estou uma criancinha ainda, birrenta, controladora. Eu não quero me sentir frustrada, eu não quero que ninguém me frustre, eu não quero perder o meu controle. Essas pessoas muito raivosas, que ainda tá falhando, gente, vê se tá falhando, que aí eu desativo um pouco os comentários, tá? Marte sábado entra em Áries. A Lu Queiroga aqui, astróloga, tá dizendo. Então vai até janeiro. Olha, o povo vai ficar com raiva, tá bom? Eu nem sabia disso, então, por favor, tá ótimo, gente. Se estiver falhando, eu desativo um pouco. Muito raiva para viver, muita raiva para entrar em contato, tá, gente? Não para explodir. Sabe por quê, gente? Eu não me preocupo tanto com o outro vai passar pela sua vida. Você não vai passar por ela sem chegar lá na frente e olhar para trás e dizer assim: poxa, podia ter feito um pouquinho diferente. Não sei nem como, mas podia ter feito um pouquinho diferente, tá? Então é bom que os astrólogos estão aqui e ajudam também a gente a olhar esses trânsitos. E com Netuno estacionado em Peixes, estamos hipersensíveis. Tem pessoas que se protegem da sua sensibilidade com irritabilidade. Eu vou falar da irritabilidade daqui a pouco. Então, cuidado com isso, tá? Não se protejam com raiva. Apesar dela ser uma proteção, identifiquem que ela pede que você se proteja, mas não que você dê ataques de raiva para você cada vez mais deixar sua autoestima com problemas. E aí a gente tem um tempo enorme para cuidar dessa autoestima, tá, gente? Então, isso foi importante do Marte em Áries. Então, gente, olha só. Eu quero voltar à causa da raiva. As pessoas muito raivosas, adultas, na metade da vida, 40 e poucos, 46, 48, 50, 55, não esqueçam que 50 anos é uma época da metade da vida que o gato sobe no telhado e ali ele vai se preparar para se jogar de lá se você, a partir dos 50, não conseguir mudar algum padrão seu, tá, gente? Então, a partir dos 50, a metade da vida não é mais coisa de criança birrenta. Não é mais coisa de não querer ser frustrado. Vamos nos frustrar à beça. Nosso inconsciente vai vai humanizar situações, vai plantar conflitos dentro das relações, onde for, com o marido, com o filho, com a esposa, com o chefe, para que a gente se frustre e lide com essa criança interior, tá? Mas o que eu vejo muito, gente, muito, é que essas pessoas extremamente raivosas, no telhado, exatamente,
Essas pessoas extremamente raivosas são aquelas crianças que sentiram muito medo naquele ambiente familiar porque não se sentiram amadas, aceitas, se sentiram rejeitadas. Essas crianças sentem muito medo do abandono, do desamparo e muita raiva. Eles vão atualizar na metade da vida com explosões de raiva, com irritabilidade, com descontrole. Mas precisamos cuidar dessa criança, tá? Essa criança não pode ver esse adulto ainda com 48, 46, ou antes até, tão imaturo assim, que não consiga lidar hoje com a emoção que ela teve que reprimir. Mas tudo bem, não se compare com ela de forma nenhuma. Maria Isabel, boa noite. Hoje, gente, hoje a gente tem que dar nomes aos personagens. Fico com raiva, quem me deixa com raiva? Primeira coisa, a pessoa que repetidamente te lança um gatilho e que você cai. Qual é a pessoa que você também lança o gatilho para a pessoa? Ou ficando bonzinho, exatamente, engolindo a raiva. Essa nós vamos falar já desse estado de raiva aqui. Então, gente, por favor, quem é a pessoa que o teu inconsciente escolhe? Quem é o teu bode expiatório de estimação para fazer você ficar com raiva? Isso é a primeira pergunta. Segunda, por que você não consegue falar para essa pessoa com tranquilidade? Fiquei com raiva, me senti, não gostei do que você fez, do que você falou, mas vou tentar, vou ver como eu lido com isso. A questão não é com a pessoa, tá? Infelizmente, esse é o grande drama da metade da vida e para os junguianos. Por que o tratamento de Jung não é simples, gente? Porque a gente não tem a quem culpar, a gente não tem a quem apontar, a gente aponta meia hora e volta e diz assim, mas o que meu detonou essa situação? A responsabilidade é totalmente nossa, tá? Então, gente, vejam o bode e a situação. E falem. Não existe outro modo de lidar com a raiva que não seja falando do que você está sentindo. Olha, fiquei com raiva, eu não gostei. Mas eu sei que isso eu vou cuidar em mim, eu sei que isso é responsabilidade minha, tá? Ex-marido não conversa e não olha nos olhos. A minha raiva vem daí. Eu perguntaria a você, por que será que ele não conversou sempre ou hoje ele não conversa? Tem crítica, foi muito apontado, trouxe isso da história familiar, é só uma coisa que eu deixo aqui, tá? É só uma coisa que eu deixo aqui. Ninguém cala à toa. Ou foi calado lá atrás, e continuou atualizando essa mudez na relação, atraiu alguém que continua calando essa pessoa, que é bem isso que os complexos fazem para que a gente tenha coragem de falar, mas às vezes se sente tão criticado. Não estou dizendo que você não estou dizendo que você critica, mas estou dizendo que a pessoa se percebe tão criticado que a pessoa não tem coragem de se expor, tá? Então é uma coisa para você, hoje ele não conversa, então tá tudo guardado. E aí a pergunta que eu acho também que houve muita crítica. Veja se ele não atualizou essa crítica com você, veja se você não recebeu essa projeção do que ele viveu no ambiente familiar e você repetiu para ele, reeditou para ele essa crítica do ambiente e aí ele continuou calado, tá? Gente, então é isso, tá? Muito importante que descubram quem é o gatilho. Quem planta é ele, tá? Pode ser ele, mas veja como você permite que esse gatilho não seja lidado por você. Qual é a sua permissão para que você permita esse gatilho, tá? Então isso é uma coisa pra gente entrar mesmo e a gente olhar dentro da gente, tá? Gente, vamos lá. Cuidado com as projeções. Cuidado com o excesso de raiva fora. Cuidado com a sombra
passeando fora de vocês, tá? Como é que ela passeia? Com explosões de raiva. Fico louco de raiva, cego de raiva, eu dou um ataque mesmo, eu me descontrolo, isso gera muita culpa, a culpa fica quietinha e ela pode ser a protagonista desse ataque, tá? Além de você estar jogando muita raiva fora, ela pode ser, ela pode ser a protagonista dessa história, tá? Então vejam isso, vejam se vocês projetam muita raiva fora. São dois opostos, jogar a raiva para fora, explodindo, brigando o tempo todo com alguém ou engolindo a raiva, tá? Ou engolindo, como a Suzana falou aqui, guardando a raiva. E aí ela vira também um aspecto adoecedor do nosso corpo físico. O corpo físico, com muito caráter, em qualquer momento, ele vai dar sinal de que tem muita raiva dentro. Olha, acontece com meu filho Isabel, cuidado, depois morro de culpa. É a culpa que tá atuando, tá? É a culpa que tá atuando. Gente, as faces da raiva. Cuidado com as faces da raiva. É quando ela é uma emoção camaleônica, super criativa, se usada para nós, ela vai criar realidades importantes, porque ela nos dá força, vigor, vontade, né? Ela nos põe para lutar, ela é um impulso, ela é o nosso Marte. É o nosso Marte do mapa astral. Então, eu e meu filho brigando muito, projeções, tá? Virginianos às vezes engolem mais, virginianos calam sim, não se expõem, calam sim. Gente, olha a maneira que ela se mostra. Fui contrariado, estou irritado, estou indignado, estou muito amargurado, muito ressentido. Digam para vocês, não estou nada disso, estou com raiva. Não deem desculpas às suas raivas, tá? Não digam, estou transtornado. Diz estou transtornado e diz assim, estou com muita raiva, estou por conta da vida. E aí vai buscar quem lançou o gatilho, por que você permitiu e se você está atualizando também a sua culpa. Kátia, boa noite. Gente, quem fica culpado depois da briga com o filho, tem horas que precisa, tem hora do limite, tá? Mas cuidado com se isso se repete muito e se vocês se sentem muito culpados sempre, vocês podem estar trabalhando a culpa. A culpa, ela é um show, ela fica quieta, ela é calada, silenciosa, ela deixa a raiva agir e fica ali. Depois você se arrepende, depois você se culpa, ainda mais com o filho, tá? Vergonha da raiva, vergonha, timidez, tem muita raiva guardada, tá? Então, gente, estou irritado. Irritado, você está com raiva. Estou impaciente, estou com raiva. Dê nomes claros. Por favor, não fiquem justificando raiva, não fiquem dando desculpas, falem claramente ao seu ego para que ele possa lidar, tá? Não digam estou amargurado, estou com raiva, tá? Estou impotente, estou com raiva. Me senti sem saber o que fazer, fiquei com raiva, tá? Então, por favor, vejam isso com mais clareza. O pessoal da irritabilidade. O que é a irritabilidade? A raiva mexe muito no humor, né? A irritabilidade, gente, é uma reação exagerada a um estímulo que deveria ser normal. Na irritabilidade tem acúmulo. Acúmulo de quê? Acúmulo de raiva não sentida, de raiva que não está clara para você. E aí vai acumulando, ele instabiliza o seu humor. E aparece no descontrole de raiva, que é coisa pra gente se sentir pior do que esse descontrole de raiva, que não tem motivo aparente, são pequenas coisas que detonam um gatilho impressionante. Terapia de preferência com junguiano, isso mesmo, Ju, exatamente.
Tá, gente? Então, a hipersensibilidade indica que há um excesso de reação. Gente, deixa eu falar uma coisa para os sensíveis. Já que a gente vai ficar um pouco sensível, um pouco muito sensível com esse Netuno aí parado. Os sensíveis não têm filtro. Tá? Pessoal pisciano, canceriano, aspectos forte em peixes, e todos nós somos, de alguma maneira, temos um aspecto no mapa que nos deixa bastante sensíveis. O sensível não tem filtro, entra tudo. Ele não sabe separar o que é dele e o que é do outro. Chega na metade da vida, ele chega no nosso consultório e diz assim: eu não sei o que eu quero. Claro. Você se misturou tanto, você se fundiu tanto, você deixou tudo entrar, você sentiu o que era seu e o que era do outro. Chega uma hora que você não sabe mais o que é seu e o que é do outro, tá? Então, o sensível, gente, por favor, olha, eu comecei até falando dos sensíveis, das fronteiras. O sensível, ele precisa dizer não. Ele precisa desagradar, ele precisa deixar o outro se frustrar, ele precisa deixar o outro amadurecer, e ele precisa amadurecer, tá? Ele precisa colocar uma porta para que não entre tudo. Ele precisa de um filtro que filtre o que é dele e que ele identifique o que é do outro. Senão ele vai se irritar o tempo todo, ele vai se descontrolar o tempo todo. Gente, eu considero que o transtorno bipolar e uma instabilidade de humor tem muito de raiva acumulada. Tem muita sensibilidade que não foi cuidada e que foi guardada muita raiva, não é pouca não, tá? E que talvez num transtorno bipolar, sabe Deus se isso vem há muitas gerações, há muitas histórias guardando. Então realmente é preciso que a gente saiba melhor o que está acontecendo com a nossa emoção, se aquilo que eu estou sentindo é meu ou é do outro. Por que eu me permito contaminar pela emoção do outro e até pelo pensamento do outro? A partir dos 40 anos, gente, de jeito nenhum. Tá? De jeito nenhum. A gente começa a desagradar. Realmente é preciso para que a gente siga o nosso caminho, que a gente permita que o outro siga, tá? Gente, cuidado com essa raiva, com essa irritabilidade, essa hipersensibilidade, que ela pode realmente se transformar patológica, e ela instabiliza o humor. E o mau humor crônico é aquela pessoa que tem raiva guardada demais. Não pense que o mau humor é só uma pessoa azeda, não. Ela é uma pessoa com raiva guardada, gente, tá? Que ela explode. Ah, mas eu explodo tanto. Não adianta, gente. Explosão de raiva repetida é projeção. Explosão de raiva é quem não lida com a sua raiva, quem não encontra argumento para ela porque não conhece nada dela, não sabe de onde ela vem, não sabe aonde a sua criança sentiu tanta raiva e não sabe como adulto como lidar com ela. Tá? E aí atrai pessoas que vão o tempo todo atualizar essa raiva. Camuflagens da raiva. Gente, isso aqui é parte do curso Raiva Pra Que Te Quero. As pessoas que não fizeram ainda, está sendo vendido online. É um curso importantíssimo, todos são, mas saber da sua emoção, saber do como você lida, saber o quanto você rebaixa a sua autoestima, o quanto você se desvaloriza com essa raiva guardada, é tão importante saber da sua raiva, tá? O curso tá aí para que você conheça a sua raiva. Tem pessoas que têm distimia é o transtorno de humor. Talvez, se a gente for pesquisar, Ju, tem muita raiva guardada, tá? Muita, não tem pouca não.
Então é preciso que a gente tire essa raiva da sacola, mas não como projeção, não como flechada para o outro, tá? Os relacionamentos são fonte de flechada. O casal se flecha o tempo todo, é raiva de um lado de outro, porque é projeção daqueles dois, de seus aspectos inconscientes. É preciso conhecer, tá, gente? É preciso não é controle, mas é preciso estar cuidando da sua emoção. Controle não, gente. Controle não é para ter controle da sua emoção. Tem muita gente que eu vejo postando, tem que controlar a raiva. Meu Deus do céu, aí nós vamos criar um bicho, tá? Aí nós vamos criar um monstro. Aí que nós vamos adoecer de verdade. Se a gente começar a controlar a raiva e guardar ela, aí nós vamos criar um monstro. Gente, camuflagens da raiva é como nós seguimos guardando raiva, sem notá-la. Como? Comportamento passivo-agressivo. O marido calado é um marido passivo-agressivo. Ele não é uma maneira calada de agredir o outro. Ele aprendeu no seu ambiente familiar que ele não podia falar. Ninguém escutava, nem ninguém dava atenção. Não estou dizendo o marido da pessoa que está aqui nos acompanhando. Eu estou dizendo todos os passivos agressivos. É uma forma calada de lidar com a raiva. Ele não briga, mas ele diz que vai fazer e não faz. Ele diz que vai entregar o trabalho e não entrega. O filho adolescente diz que vai apagar a luz, vai desligar a televisão, não faz. O filho adolescente deixa a louça na pia e não lava. Mas diz que vai lavar. Ele é o passivo agressivo. É uma forma muito legal, gente, da gente ver o comportamento raivoso numa pessoa que fica ali, você fica louca de raiva porque ele não fala, você não briga, ele diz que tá tudo bem, que ele vai fazer e não faz, tá? Ele aprendeu no seu ambiente familiar, o silêncio mata o outro de raiva, mata. Ele aprendeu no seu ambiente familiar que ele não podia falar da sua raiva, ninguém estava ali para escutar a sua raiva. Possivelmente porque já tinha raiva demais no ambiente. Mata na unha, mata na unha, mata na unha. Eu recomendo às pessoas que lidam com passivos agressivos que, por favor, olhem a sua raiva. A autossabotagem é culpa. Olhem a sua raiva, tá? Quem lida com passivo agressivo, olhem a sua raiva. Ele pode estar recebendo o seu inconsciente raivoso. A gente já falou sobre isso, gente, mas eu não sei se vai dar tempo para falar hoje. Receber o inconsciente do parceiro na relação, e aí você não sente raiva, o outro explode por você. Você aparentemente posa lá de passivo-agressivo, você não sente raiva e tem alguém explodindo por você. É cruel demais, tá, gente? É cruel demais. Eu não quero o inconsciente de ninguém em cima do meu. Por isso que eu cuido do meu. Por isso que eu cuido das minhas projeções. Por isso que eu vou saber aonde a minha sombra está passeando fora. Porque eu não quero receber inconsciente de ninguém e ficar responsável por colocar para fora aquilo que eu tenho que lidar em mim. Então eu vou olhar em mim. Tá bom, gente? O Jung conta que quando aparecia alguém muito perfeito no consultório, que ele não tinha o que tratar ali, que ele ia buscar na esposa, no comportamento da esposa, nos sonhos dos filhos. Ali estava uma indicação do que do que aquela pessoa estava guardando. Estou apaixonada. Obrigada, Angélica. Então, gente, por favor, não recebam nada do que é seu, tá? Olha o que eu falei da sensibilidade que nós vamos viver. Filtrem o que é de vocês e o que é do outro. Olha, você que tá com raiva, e cuidem da sua, tá?
tem um passivo agressivo perto, ele diz que vai fazer e não faz, ok. Não é com ele a história, é com você. Cuide você da sua raiva, ele tem que cuidar da dele. Mas se você cuidar da sua, talvez você suavize o quanto de raiva ele está sem lidar. E talvez você impeça que essa raiva venha para você, tá? Fique só com a sua, gente. Só com a minha raiva. Eu quero ficar com a minha raiva. Fiquem com a de vocês, tá? O parceiro é para que duas pessoas construam juntas os seus eus, indivíduos que são. Então eu fico com a minha raiva, meu marido fica com a dele. Eu cuido da minha, ele cuida da dele. Não permitam essa interferência, tá? Por favor. O doce veneno. Aí, Suzana, esse é outro comportamento passivo-agressivo. Procrastinação, tá? Procrastinação é de quem tem raiva, perdeu a vitalidade e tem uma outra coisa na procrastinação muito importante, perfeccionismo. Tem aquela pessoa que aprendeu que para sobreviver naquele ambiente familiar tinha que ser perfeita. E aí qualquer tarefa que demandem para ela vai buscar a perfeição. Nisso, gente, ela vai sempre ter uma insatisfação enorme, porque é simples, perfeição não existe, tá? Perfeição é divina, é Deus, nós somos seres humanos. Enquanto o perfeccionista não aprender que ele é um ser humano falível de erro e que eu desejo que ele erre muito, falo isso para os perfeccionistas do meu consultório, desejo que você erre muito. Enquanto ele não aprender que errar é parte do processo dele de aprendizado, de maturidade e de individuação, ele corre o risco, sim, de adoecer, tá? E a procrastinação tá ligada a essa falta de vitalidade da raiva, tá? Você começa e para, você começa e para, e tá ligada a esse perfeccionismo. Você começa extremamente excitado, agitado, com aquela alegria enorme, viu que o troço vai sair meia boca, vai sair normal, né, gente? O meia boca é normal. Você para, você desiste, você vai começar outro projeto, outra história com aquela mesma animação e aí você para porque tá normal, tá de gente ser humano e aí você para, tá? Então na procrastinação tem essas duas questões, tá bom? Gente, perfeccionismo é culpa, não é desse tema de hoje, tá? É culpa. Alguém que precisou se mostrar Deus no ambiente familiar, senão esse pessoal não vai me perceber aqui. E aí vai levar isso para a vida toda. O processo de individuação vai criar histórias difíceis para que você abandone esse padrão, tá? É um padrão bem difícil de trabalhar, não resta a menor dúvida. E quem está à volta se sente sempre, possivelmente, sempre vou mudar a palavra de sempre para possivelmente, pode se sentir inferiorizado, humilhado e sente que há uma exigência, essa pessoa exige que todos sejam muito bons também, tá? Então não é uma tarefa simples não. Olhem isso, se alguém aí buscar tarefas perfeitas, tá? Saiam dessa história, gente. Isso não é legal. Não vai ser bom. Vai dar ruim lá na frente, tá? Gente, agora outra camuflagem da raiva, o doce veneno. Essa coisa que a Suzana até falou da gente engolir. É aquela pessoa muito boazinha, aquela que é da Bondadolândia, eu vou falar da Bondadolândia na live de limites, é aquela pessoa que tá sempre pronta para servir o outro. Tem aquelas que tem uma vozinha linear, sabe? Aquela voz que não dá sabe? Não muda de tom.
É linear, chega a dar raiva, mexe. Gente, eu vou ser sincera, mexe com a minha sombra, mexe com a minha raiva. Teve uma vez que veio uma menina fazer um curso e ela veio com a vozinha assim. Eu falei, olha, você já percebeu que você tem muita raiva guardada? Depois eu me arrependi, mas aquilo me deu uma sacudida na minha raiva. Olha como a gente precisa cuidar da nossa raiva. O nosso paciente no consultório, quando ele tá louco de raiva, a gente tem que ter cuidado com a nossa raiva. Nossa raiva tem que estar cuidada, tá, gente? Cuidada para que a gente não caia no gatilho do nosso, para que a gente não seja contaminado pela sombra dele, claro, né? Então, gente, olha essa vozinha, tá? Olha a santa autoproclamada, que faz tudo para todo mundo, sabe a Madre Teresa de Calcutá? Ela chega primeiro, ela chega resolvendo, ela chega pagando, ela chega fazendo, ela tá sempre pronta, ela não tem problema com ela vai ajudar o outro, mas não vai no médico, e aquela vozinha continua, tá? Essa tem muita raiva pra dentro. Por quê? Por que a raiva tá pra dentro? Porque ela é boa demais. Como é que ela vai sentir raiva? Ensinaram a gente que raiva é uma coisa ruim. Ela vai sentir raiva, gente? Não vai sentir raiva. Aí o sintoma físico, o ressentimento é muito grande, tá? E um sintoma físico pode surgir desse descaso consigo mesmo. Isso pra mim, gente, essa bondade excessiva, esse doce veneno, é um veneno, tá? É querer ser boa, é querer cuidar do outro em excesso para suprir aquela barganha de afeto da criança. É a criança de novo, tá? É a criança de volta, barganhando afeto, com medo de ficar sozinha, com medo da rejeição, só que são abusadores de si mesmos. Não percebem, mas são tão invasivos quanto os invasores, tá? Chegam entrando no espaço psíquico do outro sem pedir permissão, porque afinal são bons demais. E não somos, gente, tá? Isso é cruel com a pessoa, não mais, agora sou pessoa não grata. Isso, Cláudia. Pessoa não, o pior é que depois que a gente começa a dizer não, a gente não quer mais agradar. Eu sei porque isso também é meu. E aí eu aprendi a dizer não, até para poder levar isso para o consultório, para poder ajudar as pessoas que eu atendia e que tinham que desagradar, sim. É tarefa da metade da vida. Ninguém constrói um eu num processo de individuação, sendo essa criança ainda barganhando o afeto, tá? A pessoa que trabalha demais e não tem tempo para viver é por raiva ou por culpa? É culpa, a princípio, mas guarda raiva, tá? A pessoa que não tem prazer é uma pessoa culpada. A pessoa que hoje tá certo, hoje o prazer da gente é com calma, tá? Então é um filme legal no Netflix, é o que você achar que você pode fazer em casa com segurança. Mas aquela pessoa que não se dá momentos de lazer, que não vai naquele ou praia ou montanha, não vai passear, e quando vai passear diz assim, não gosto de passear, essa pessoa tem uma culpa inconsciente enorme, tá? E aí sente raiva, também deve ter também muita raiva guardada de ter se privado tanto dos prazeres da vida, tá? Gente, eu começo o curso de culpa, ele vai vir daqui a pouco, eu começo o curso de culpa, isso é bem geminiano, vocês percebem? Eu vou de um lugar para o outro, isso é geminiano. Eu começo o curso de culpa dizendo assim, se há uma coisa que nós somos cobrados e punidos, é pela vida que não vivemos, tá? Esse é o meu início, porque isso para mim é muito claro. Nós não somos cobrados por nenhum erro que nós tenhamos cometido, a não ser, claro, gente, um assassinato, alguma coisa assim, mas erros que nós fazemos, escolhas nossas difíceis para nós e que nós consideramos erros, ninguém vai nos cobrar, nada, tá? Mas somos cobrados se abandonarmos a nossa história. Se a gente não criar esse eu, se a gente não estiver presente aqui e agora, construindo a vida que viemos viver. E quem não nos deixa fazer isso? A culpa.
A raiva, gente, é mais fácil de identificar, tá? A raiva, a culpa não. A culpa, ela tira prazer, ela tira vontade, ela tira desejo, ela tira até desejo sexual, tá? Ela tira toda a forma de desfrutar da vida. Ela tira férias, você não pode tirar férias. Você é um workaholic, porque o workaholic, ele tem ansiedade demais. E a ansiedade, a gente vai falar na sexta-feira, a ansiedade, ela tá encobrindo raiva e culpa. Então, os workaholics trabalham até 10, 11 horas, depois chegam em casa e continuam trabalhando, porque se eles pararem, eles correm o risco de sentir. Então, eles lidam com a ansiedade, mas com as emoções e os sentimentos, não. Eu acho cruel demais, tá? Se apontam o meu erro, eu sinto raiva. Se desdenho de mim, sinto raiva. Por quê? Porque está atualizando raiva. Não tem... eu vou falar da crítica. Então, vamos lá, gente. A crítica. A crítica já é caminhos da raiva. Se alguém aponta um erro seu, Flávia, alguém está lhe criticando. Concorda? Mesmo que você tenha errado. Eu não acho que ninguém tem que apontar um erro meu. Aí falta um limite seu. Aí você poderia dizer, olha, você falou isso de mim, eu concordo, eu acho que aí vai do teu jeito, tá? Eu até posso ter errado, mas eu não quero mais que você aponte nada meu, tá? Eu não quero crítica. Olha o limite aí, olha o não aí, tá? Claro que você sente raiva, você está sendo criticada. A raiva a crítica é um caminho da raiva. As pessoas críticas são pessoas raivosas. A crítica é masculina. Mas aí eu digo, Flávia, olha a sua raiva. Você pode plantar isso para outra pessoa. O deboche é outro caminho o caminho não, gente. O deboche o deboche é caminho da raiva. É a ironia. É uma pessoa querendo falar uma verdade para você, mascarada de humor. É um esporte familiar, presente demais nas famílias, e aí a gente ainda escuta assim, não pode falar nada para ela. Ela se magoa com qualquer coisa. A família precisa entender que nós temos direito de nos magoarmos. Concordam? Se eu me magoo, isso é meu. Se eu tô dizendo que eu não quero deboche, isso é seu. Eu vou dar limite ao meu familiar que me debocha, ao meu namorado que me debocha, mas eu vou dizer assim, eu não quero que você ironize, que você deboche, eu não quero ver o seu sarcasmo. O sarcasmo mexe com a nossa raiva demais, gente, demais, tá? Demais, a gente é menosprezado ali. E aí a gente ainda tem que escutar, nossa, não pode falar nada com ela que ela se melindra à toa. Tenho direito a me melindrar. Você tem direito de não gostar e tem direito de dizer para a pessoa, eu não gosto desse teu deboche, tá? Gente, não permitam deboches nos relacionamentos, tá? É uma raiva. Isso tudo está no curso Sombra da Raiva, Raiva para que te quero. O deboche é uma raiva misturada de humor, deixa você impotente, porque você diz assim, ele só tá brincando. Poxa, eu só tava brincando. Nessa de brincando, estão querendo te ferir, tá? Estão querendo projetar raiva em você. Não permita, não permita. É você que tem que dar um limite. Sou eu que tenho que dar um limite a isso, tá? Você não está deixando de trabalhar a sua raiva que apareceu projetada no deboche do outro. Quando você dá um limite ao outro, você começa a lidar com a sua raiva. Indireta é uma mensagem direta, mas de alguém que não tem coragem de falar diretamente, tá? Eu, como geminiana, vejo as indiretas lá no Instagram, no Facebook, fico louca para descobrir quem tá mandando indireta para quem. Então, assim, mexe com o geminiano demais. Mas quem recebeu a indireta, veste a carapuça, tá, gente? Veste a carapuça. Volte para você e diga para você, gente, por que
que eu estou vestindo essa carapuça? Por que essa pessoa não chega perto de mim e fala? Por que ela está me provocando raiva? Essa raiva é minha? Isso é lidar com a raiva, tá, gente? Isso é lidar com a raiva. Dá trabalho? Dá trabalho. Muito trabalho. Mas a vida não é simples. Não disseram pra gente que não ia ser fácil? Mas eu acho que de alguma maneira a vida se torna muito mais clara, gente. Mais fácil de lidar. A gente sai do jogo do outro. A gente fica presente aqui e agora com o que é nosso e com aquilo que a gente tem que cuidar, tá? Caminhos da raiva, crítica, ciúmes, inveja. Inveja, vou falar da inveja. Todos nós somos invejosos. A inveja é do ego. A gente acha que a festa no outro apartamento e que lá é melhor, tá? Acontece que nada que é do outro serve pra mim, tá bom? Nada, gente. Absolutamente nada. O invejoso, não tem problema você sentir inveja 1, 2 dias, 3 dias, uma semana daquela pessoa. Depois volta e diz pra você, isso não serve pra mim. Isso é dele. No caminho de individuação, eu tenho que descobrir o que é meu. Cuidado, a inveja pra mim só é um problema quando você fica de 4 pro outro e você quer ter a vida do outro. Aí nós temos um problema. Aí nós temos uma família que pode ter passado a mensagem de que nada para nós dá certo, nada para nós aqui vale a pena, nada na nossa vida deu certo, nunca nós conseguimos nada o que queríamos. Saia dessas crenças, gente, tá? Vai construir a sua história. A gente tem que sair de casa ou casado ou para morar sozinho. Esse símbolo é sair de casa. Deixar a história deles com eles. Se não deram certo para eles, é porque alguém não correu atrás. Eu duvido que se você não for atrás do seu propósito consciente, tá? Consciente das suas emoções, dos seus sentimentos, fazendo o seu trabalho interno, de preferência através de um psicólogo, como a Ju Antunes falou, junguiano, de preferência, tá? Mas tudo bem, se for outro, ok. Mas se você fizer o seu trabalho, você vai seguindo o seu propósito. O propósito é o trabalho interno. A individuação é a vida que você veio viver. É o eu que você tem que construir. Não tem como dar errado. Tem gente que diz assim, mas se der errado, se é seu, não dá errado. E não é certo e errado, gente. A gente vai passar por todas as experiências. Em alguns momentos, a nossa história vai correr muito bem. Em outros momentos, é um desafio. Isso faz parte da vida. Não tem nada de errado acontecendo nisso. A única coisa de errado, gente, sinceramente, é você abandonar a sua história. Tá? É você não permitir que essa vida seja vivida. E aí você deixa, além disso, você deixa uma história enorme para quem vem depois, tá? Então vamos ter mais calma, mais tranquilidade, vamos seguir com a nossa história. Mas, por favor, gente, mais conscientes. Não tem vida fora do que é consciente, do que é a consciência que transforma, tá? Não dá para ser racional, não dá para viver superficial, a vida é interna, tá bom? Ciúmes vem de um ambiente, o ciúmes é normal na relação, o ciúmes é necessário, é aquela bela pitada, se for aquela coisinha que catuca todos dois, mostrando que ainda estão ali, que ainda estão presentes na relação, muito necessário. Mas se houver o controle, se houver a posse, aí nós temos um problema. Aí tem alguém que não teve lá atrás, que precisou, que tem uma sensação de posse sobre o outro para que se sinta com alguém do lado, tendo alguém, tá? Aí já não é mais ciúmes, aí eu já considero posse. Aí eu falo no curso do Amor Pede Passagem, que vai vir em breve, aí eu falo que já levanta stalkeando, é quase um agente do FBI, já levanta stalkeando, então aí já é um controle excessivo, já é uma posse, aí a gente já tem um comportamento patológico, tá?
Ah, que bom, Ellen, que bom, que seja bom aí para vocês, viu? Jantando junto com a live e com o marido, que seja bom, que seja bom para o casal, que a gente saiba que os casais se encontram. É para ser feliz, gente? É para criar um eu ali dentro. São duas pessoas com direitos de serem diferentes, direitos iguais, tá? Então, quanto mais os dois precisam fazer terapia, seria uma bênção. Um fazendo já é muito bom, tá? Um se torna consciente, mexe na dinâmica. Quem não faz vai ter que se readaptar ali. Gente, é ironia, já falei. Aí vamos para as saídas da raiva. Aí vem as questões mais sérias, gente. Aí vem tudo aquilo que não foi lidado. Aqui são caminhos mais simples, são histórias mais simples, que a raiva é... Ó, eu sou o próprio Sherlock Holmes, então... Então veja isso, tá? Por favor, veja esse controle excessivo, esse medo excessivo, esse apego, porque está com esse vínculo que não é necessário que o casal esteja junto, mas não excessivamente controlando um e outro, tá? Até porque o processo de individuação do casal é preciso que aquelas duas pessoas vão cada vez mais se tornando autônomos, tá? Autônomos. Então, gente, aí já vem os estados de raiva mais intensos, porque não fomos cuidando antes. Não fomos cuidando da brincadeira, do deboche disfarçado de brincadeira, dos ciúmes, da inveja, tá? Não fomos cuidando do passivo-agressivo. Aí a raiva não vai ficar lá quietinha, tá? Aí ela vai lançar a mão de aspectos, de comportamentos, vamos dizer assim, mais sérios pra gente. Aí vem o desprezo, tá? Eu vou começar a ignorar aquela pessoa de uma maneira em que realmente é uma punição a essa pessoa, e eu deixo essa pessoa completamente sem valor para mim. Às vezes é necessário, eu não julgo isso, até porque somos psicólogos e não julgamos. Às vezes é necessário, às vezes há um cansaço com alguém, tá? Então, o desprezo talvez eu vou dar um nome de você deixar aquela pessoa quietinha ali, e se realmente aquela pessoa, aquela situação, se realmente aquilo não lhe incomoda, tá? Mas eu, quando escuto a palavra eu desprezo muito a pessoa, a fulana, o fulano. Aí eu vou buscar essa história, tá? Eu quero ver de que se realmente essa pessoa não merece o seu sofrimento, ou se você está fazendo uma nova repressão da raiva, tá? Se você, de novo, pega ela e joga na sacola, disfarçada de desprezo, como é que eu sei como essa raiva está guardada? Eu tenho uma maneira muito clara de acompanhar a vida dos meus pacientes, como a vida está seguindo, como está seguindo o propósito. Essas situações todas fazem parte da nossa vida. Não pensem que nós vamos evitar nada disso, tá, gente? Não é para isso. Mas eu quero saber como a vida segue. Eu quero saber se o propósito está sendo construído. É isso que eu quero saber. Gente, nós estamos acabando. Faltou ressentimento, vingança e o mau humor. Eu já tinha falado, tá? Nós estamos acabando. Esse curso, está tudo isso e muito mais no curso Raiva Pra Que Te Quero. Conheça a sua emoção, tá? Feche a sua porta, as suas fronteiras, cuide de você. Não deixe sua raiva passeando fora. Quando ela está fora de você, é porque você está dando pouca atenção ao que você guardou, tá? Cuide de você, por favor. Cuidem. A gente está passando um momento muito difícil e chegamos a isso, para mim, tá? Por sermos extremamente inconscientes. Então vamos nos tornar um pouco mais conscientes do que guardamos dentro de nós,
por favor, tá? A raiva é uma emoção que adoece muito, muda as relações, acaba casamentos sem terem acabado ainda. Trazem da infância da sua criança. Não façam isso com vocês, tá? Beijo, fiquem com Deus, se cuidem. Sexta-feira a gente vai falar de medo, tá? Beijo, gente. Obrigada pela companhia. Eu adoro estar aqui com vocês. Obrigada, gente. Tchau, tchau.